Depois de gastar com presentes de Natal e festas, o ano começa com despesas que fazem muitas famílias entrarem no vermelho. São os impostos como IPTU, IPVA, matrícula e material escolar. O ano já começa com muita gente preocupada com a cobrança de impostos e com despesas típicas desta época. Só Jesus na causa, né? Porque é muito difícil, é muito imposto que a gente paga e início de ano sempre é muito difícil. Tirando um pouco de cada lugar para adequar as contas, manter em dias, né? Assim para sobreviver um pouco. Eu parcelo muita coisa e o que dá eu pago à vista, simples assim. A opção de pagar tudo de uma vez é recomendado se houver um bom desconto e se o valor não comprometer o orçamento familiar. Em São Paulo, por exemplo, se o IPTU for pago à vista, o desconto é de 5% e no Rio de Janeiro, 7%. Já o IPVA sai 3% mais barato em São Paulo e 8% no Rio de Janeiro, se for pago de uma só vez. Especialistas em finanças indicam que o ideal é guardar o 13º salário para pagar essas contas e também fazer uma reserva. Bom, e para falar sobre esse assunto está aqui o advogado Jacques Veloso Melo. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, IPVA e IPTU são os principais impostos que atingem o bolso de quase todo mundo nessa época do ano, né? Esse início de ano é sempre o ano, a gente fala que são os impostos do Réveillon, né? Todo mundo sai das festas e já comemora recebendo um carnê para pagamento, né? E esses são efetivamente os mais pesados e que chegam mais no início do ano. O que acontece com quem não pagar um desses impostos? O não pagamento do imposto, do IPTU, do IPVA, vai gerar uma inscrição em dívida ativa, né? Você fica devedor, passa a ter seu nome sujo. Muitos estados e municípios já estão protestando essas dívidas. Então, hoje é comum a pessoa ter o nome em Serasa por esse tipo de débito e ser ainda executado pela dívida, o que onera muito o valor, aumenta muito o valor da dívida. Só o fato de escrever dívida ativa e fazer a execução já aumenta em 20%, porque são as custas de cobrança desses tributos. É a mesma coisa do IPVA para o IPTU ou tem sanções diferentes aí? Não é a mesma coisa, o que muda é quem cobra. O IPTU quem cobra são os municípios, já o IPVA quem cobra são os estados. Então, normalmente, o IPTU, a cobrança é um pouco mais ágil, porque é a principal arrecadação do município. O IPVA, como os estados têm o ICMS, que tem uma arrecadação mais alta, às vezes o IPVA demora um pouco mais a ter a efetiva cobrança, porque os valores são menores considerando o tamanho do estado e a arrecadação do estado, mas o caminho é o mesmo. O senhor falou aí da inscrição na dívida ativa, né? E muita gente ouve isso falar todo ano, mas não sabe o que significa. O que significa ser incluído nessa dívida ativa? É porque a cobrança normal do imposto, a apuração, mandar o carnê, quem faz é a Secretaria de Fazenda, seja do município ou do estado. Quando não há o pagamento espontâneo, essa dívida é encaminhada para a Procuradoria, né? Seja a Procuradoria do município ou do estado, e essa Procuradoria faz essa cobrança e a gente chama esse instrumento utilizado para controlar e para fazer essa cobrança de dívida ativa. É quando o estado inscreve essa dívida, emite uma certidão que você está devedor e aí a Procuradoria faz a cobrança. Só que esse procedimento gera bastante aumento dessa dívida, porque cada etapa dessa há um aumento de multa sobre a dívida originária. E é possível renegociar essa dívida? Uma pessoa que não pagou há muito tempo e quer colocar em dia aí esse imposto, como que ela faz? O que ela deve proceder? Dá para renegociar? Dá sim. Normalmente todos os estados e municípios possuem já uma regra fixa de parcelamento, entre 30 e 60 meses de parcelamento com um valor mínimo de parcela. Então, digamos que, pega uma regra isso, o valor mínimo da parcela é R$100 e eu posso parcelar em até 30 vezes, dependendo do tamanho da dívida, 30 ou 60, né? Mas é comum também, tanto os estados como os municípios, fazer os chamados refis, né? Com uma certa periodicidade, geralmente aí, cada 2, 3 anos, a gente vê o refis. Ano que vem, excepcionalmente, aliás, esse ano, né, já estamos em 2018, excepcionalmente, nós não teremos edição de nenhum tipo de refis, porque é proibido por lei em ano eleitoral. Então, só 2019. Então, quem tiver com algum problema para regularizar em 2018, terá que utilizar as regras ordinárias de parcelamento dos estados e municípios. E quem não pagou o IPTU, por exemplo, a gente sabe que quem não paga o IPVA corre o risco aí de ser pego numa blitz e de ter o carro apreendido, o veículo apreendido.
Quem não paga o imposto do imóvel, né, o IPTU, qual é a sanção que ele não pode vender o imóvel? O que acontece? Quando você não paga o IPTU, você não consegue vender, porque para você fazer a transferência, você precisa apresentar a certidão de regularidade fiscal, né? Então você não consegue fazer essa transferência. Além disso, a dívida do IPTU pode gerar a perda do próprio imóvel, né? Apesar da moradia ser impenhorável pela nossa lei, existem exceções, e uma dessas exceções são as dívidas do próprio imóvel, seja condomínio, IPTU, e por incrível que pareça, é bom aproveitar a oportunidade, uma outra exceção é a dívida com empregada doméstica, né? Então é importante tomar cuidado com essas dívidas que são originárias do próprio imóvel, porque elas podem gerar a perda do imóvel. Quem tiver dúvidas, não sabe se está devendo, se o imóvel que vai comprar, por exemplo, está com alguma irregularidade, ou o carro mesmo, qual é o caminho para essa pessoa tirar essas dúvidas? Hoje nós temos muitos sites informativos, né? Geralmente a Fazenda mantém um site onde se consegue consultar, no caso do IPTU, o próprio Detran te dá essa informação, mas se não tiver essa tecnologia no município da pessoa, ela pode se dirigir diretamente à Secretaria de Fazenda do seu município e perguntar como é que está a situação. É obrigatório o Estado lhe dar a informação, te dar uma certidão do que você deve, como é que se chegou àquela dívida e as condições de pagamento que são ofertadas a todo cidadão. Uma dúvida muito comum quando a gente conversa com as pessoas por aí em relação a essas dívidas com impostos, é se o devedor do imóvel, né, a pessoa que mora no imóvel, que é dona do imóvel, que está devendo o IPTU, morre, ou mesmo do carro, os herdeiros que vão herdar, já que são bens, herdam também essa dívida? A dívida ela se transfere até o montante do bem que está sendo herdado, né? Então, ninguém herda dívida de ninguém, mas todo o patrimônio que está sendo herdado, ele vai primeiro pagar as suas dívidas e o restante, o saldo, aí sim, passa aos herdeiros. Então, acaba que essas dívidas de IPTU e IPVA serão pagas pelo próprio espólio, né? Antes de fazer a divisão. Só um pontinho também que eu acho interessante, sempre quando a gente fala de IPTU e IPVA, eu já ouvi isso de algumas pessoas, elas fazem uma confusão entendendo assim, não, mas a minha rua é toda esburacada, não tem isso, eu não vou pagar porque não fez... Esses impostos não têm nenhuma relação com o serviço. Não é vinculado, não é um dinheiro carimbado para ser aplicado. Exatamente. Às vezes até o Estado faz propaganda, né? Paga seu IPTU, que nós vamos fazer isso. Mas na verdade não há essa vinculação. E é importante que as pessoas saibam disso, que ainda que o serviço público não esteja adequado, o imposto é devido. A correção para a falta do serviço público é agora nas eleições de 2018. Com certeza. Obrigada, doutor Jacques. Eu conversei com Jacques Veloso, que é advogado, conversou com a gente a respeito desses impostos que começam aí a chegar no início do ano e apertam o bolso de muita gente, o IPVA e o IPTU principalmente. Obrigada, doutor. Obrigado, até uma próxima.